Olá a todos, eu sou o Ricardo, sou salesiano e estou aqui hoje para vos falar das etapas da formação inicial salesiana. Isto porque são muitos os jovens que habitualmente nos perguntam quanto tempo um salesiano demora a concluir a sua formação inicial, por que etapas passa, o que é que faz em cada uma destas etapas. Então hoje, de uma forma geral e breve, eu irei tentar responder-vos a todas essas perguntas. E começo por vos dizer que Dom Bosco, quando pensou os salesianos, pensou em ter dois tipos de salesianos, com os mesmos votos, com a mesma vocação, nas mesmas comunidades, mas com funções diferentes. Os salesianos presbíteros e os salesianos leigos. Dom Bosco queria assim dar a oportunidade aos presbíteros, aos padres, de se concentrarem mais naquilo que era o aspecto sacramental, a Eucaristia, a confissão, o acompanhamento espiritual dos jovens, e oportunidade aos salesianos leigos de terem mais tempo para estar nos jovens, no recreio, e para se dedicarem ao ensino de uma profissão ou de uma matéria concreta. Digo-vos isto porque, consoante o salesiano decida ser presbítero ou leigo, a um determinado momento a sua formação pode ser diferente. Então, apresento-vos assim nesta tabela estas que são as nossas etapas de formação, quanto tempo é que duram, qual o grande objetivo e qual a dimensão privilegiada. Existem 4 dimensões que são trabalhadas em todas estas etapas, que são a humana, a espiritual, a intelectual e a pastoral, mas em cada uma das etapas há uma dimensão que é mais desenvolvida, à qual se deve dar mais atenção. Então, começamos pela primeira etapa, que é o aspirantado, que é para aquelas pessoas que se interrogam se a sua vocação pode ser de facto ser salesianos, têm a oportunidade então de viver algum tempo que não está definido numa comunidade, para assim poderem conhecer a vida salesiana, poderem saber realmente e no concreto o que é que uma comunidade salesiana faz no seu dia a dia. Se de facto esta pessoa se sentir apta a ser salesiano, sentir que esta é realmente a sua vocação, pode então fazer o pedido para entrar no pré-noviciado. E assim entra nesta etapa que tem uma duração mínima de 6 meses e em que o objetivo é fazer uma formação inicial do candidato que pede para entrar na congregação salesiana. A dimensão mais trabalhada aqui é a dimensão humana. É esperado que o pré-noviço trabalhe algumas daquelas que são as suas atitudes diárias para se conformar sempre mais com aquilo que deve ser um salesiano. Terminada esta etapa, e caso o candidato se sinta preparado, pode então fazer o pedido para entrar no noviciado. Esta é uma etapa bastante específica da vida salesiana, dura 1 ano, e é aqui que o candidato pode perceber o que é que são realmente as regras da congregação, estudar mais a fundo a vida de Dom Bosco, perceber no fundo o carisma a que o salesiano é chamado. E nesta etapa, que é assim o início da experiência religiosa salesiana mais séria, então é privilegiada a dimensão espiritual. É suposto que o candidato neste ano aproveite para fazer um discernimento sério e profundo sobre a sua vocação e sobre as suas intenções em querer ser salesiano. Feito este ano de noviciado, e caso o candidato se sinta apto, pede então para fazer a primeira profissão. E a partir deste momento, com os 3 votos, castidade, obediência e pobreza, que professa, ainda que temporariamente, passa a pertencer oficialmente à congregação salesiana, passa a ser oficialmente salesiano. E entra, assim, na etapa do pós-noviciado. Esta etapa tem um mínimo de 2 anos e tem o objetivo de ser um processo de amadurecimento com vista à profissão perpétua. Aquele que já é agora salesiano, ainda acabado de professar, pode assim continuar numa comunidade formativa
para desenvolver aquilo que é a sua perspectiva de vida salesiana futura e em vista sempre a um compromisso definitivo na profissão perpétua. Aqui a dimensão privilegiada é a dimensão intelectual, porque é também nesta fase que habitualmente o salesiano faz os seus estudos filosóficos, pedagógicos e também poderá começar a fazer os seus estudos teológicos. Após estes 2 anos, que poderão ser mais por uma questão de estudos, mas habitualmente 2, então o salesiano entra na etapa do tirocínio, que são também habitualmente 2 anos. Extraordinariamente, esta etapa do tirocínio pode durar 3 anos ou apenas 1. E o objetivo do tirocínio é que o salesiano faça um confronto vital e intenso com a ação salesiana numa experiência educativa e pastoral. Ou seja, que no seu dia-a-dia, trabalhando na pastoral, tendo um contacto diário com os jovens e com aqueles que são os destinatários da missão salesiana, que possa realmente sentir-se no papel de educador e pastor, que possa sentir na pele durante estes 2 anos, que possa experimentar o que é, de facto, educar e evangelizar. E por isso, obviamente, a dimensão à qual é dada mais atenção é a dimensão pastoral. Terminada esta etapa do tirocínio, então o salesiano entra na etapa da formação específica. E aqui existe uma formação diferente para o salesiano presbítero e para o salesiano leigo. O salesiano presbítero fará os estudos de teologia, enquanto o salesiano leigo poderá escolher alguma formação que seja do seu interesse, mas que sirva também aos interesses da congregação, e poderá usar estes anos assim para estudar alguma matéria específica que o possa ajudar no futuro no serviço aos jovens. Então, o objetivo desta etapa é precisamente completar a formação de base que o salesiano já trazia das outras etapas anteriores, e assim fará os seus estudos específicos, no caso dos presbíteros, os estudos de teologia, no caso dos leigos, como eu disse, poderá escolher algum tipo de estudo que sirva aos seus interesses e também aos interesses do serviço aos jovens. E então importa dizer que a meio desta etapa de formação específica, e por isso dividimos, habitualmente, mesmo a meio desta etapa, o salesiano faz também a profissão perpétua, 6 anos após a primeira profissão. Ou seja, aqui o salesiano que agora já fez esta experiência durante 6 anos de como é que é viver como salesiano, pode fazer estes 3 votos de pobreza, castidade e obediência para sempre. Já não temporariamente, mas aqui sim oferecer-se a Deus como salesiano para sempre. E então, no caso do salesiano leigo, a sua formação inicial termina com esta profissão perpétua. Obviamente que poderá continuar a estudar, caso seja do seu interesse, alguma matéria específica. Para o caso dos presbíteros, após a profissão perpétua, concluirão estes 4 anos de teologia e, após concluírem este curso de teologia, poderão então mais tarde ser ordenados diáconos e depois presbíteros. E assim termina a formação inicial do salesiano. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Um abraço para todos e fiquem bem.